Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 11. Antes de fazermos a leitura, enquanto os irmãos estão achando, eu peço que você se atente para essas informações que eu irei trazer aqui. Existe um tratado na América do Sul entre os principais países da América do Sul. E esse tratado tem como nome o Mercosul, onde um dos direitos, um dos benefícios desse tratado é que os cidadãos desses países que são sócios ou dos países que já são membros do Mercosul, eles não precisam tirar visto de passaporte para sair de um território para o outro. Ou seja, nós como brasileiros, se hoje nós queremos ir para algum país que faz parte do Mercosul, nós não precisamos de um visto no passaporte para realizarmos essa viagem. Se quiséssemos ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia ou Venezuela, nós não precisaríamos de um visto no passaporte, apenas com nossa identidade, nós entraríamos em qualquer um desses países que eu citei. E a nossa identidade, ela se faz muito importante, não apenas para isso, mas ela também revela e expõe muitos dados nossos. Ela revela quem nós somos. Como, por exemplo, o próprio número da identidade revela que somos cidadãos brasileiros. Na identidade, existem identificações nossas, como o nosso nome completo, a nossa filiação, o nome dos nossos pais, a nossa naturalidade, a cidade onde nascemos, a data do nosso nascimento, o cadastro de pessoa física, o cartório onde nós fomos registrados quando éramos crianças. Tudo isso contém nossa identidade. E essa história, esse texto que nós vamos ler hoje, ele vai nos mostrar um pouco disso. Que assim como nós temos uma identidade, como cidadãos do país, como cidadãos do Brasil, existem também marcas de uma identidade como cidadãos do céu. Como cidadãos do povo de Deus, como cristãos. Existem marcas de identidade que somos cristãos. O documento que nos comprova que somos brasileiros. O documento que comprova a nossa filiação, o dia que nascemos, é a nossa identidade. E assim como temos uma identidade física, precisamos também ter uma identidade de cristão. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre isso. E eu gostaria de trazer o tema para nós nessa noite. As marcas da identidade cristã. É sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. As marcas da identidade cristã. Leia comigo, capítulo 3 de Filipenses, do verso 1 ao verso de número 11, que diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda eu mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deverás, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos.
Com sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai. Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala com o Teu povo. Que o Teu Santo Espírito sopre nos corações. Que eu venha ser um arauto fiel a Ti, ó Senhor. E que o Teu povo possa crescer em fidelidade às Tuas palavras. Ó Senhor, ser conosco nesse momento. Ser conosco, ó Deus, que nós possamos Te cultuar, entendendo a Tua palavra, guardando ela no nosso coração. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, precisamos lembrar um pouco do contexto pelo qual Paulo escreve isso. Algumas semanas atrás, quando nós estávamos finalizando o capítulo 2, nós vimos que estava com Paulo, Epafrodito e Timóteo. E Paulo estava ali e continuava preso em Roma. Paulo estava sendo caluniado e invejado por parte dos cristãos de Roma. Contudo, ele tinha o apoio do seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, e de Epafrodito, que foi enviado pela própria igreja de Filipos para cuidar do apóstolo. Paulo estava na situação de prisão. E ali Epafrodito foi para cuidar de Paulo. Contudo, Epafrodito fica doente, uma doença que quase o leva à morte. E ele regressa agora a Filipos. Paulo está enviando Epafrodito de volta para Filipos. É nesse contexto que o apóstolo está escrevendo agora, o apóstolo agora está exortando essa igreja a uma identidade cristã. O apóstolo agora está alertando essa igreja para que eles possuam uma identidade cristã. É nesse contexto que o apóstolo ele cita aqui uma autobiografia sua, expondo a sua própria vida como um exemplo disso, do que é a piedade cristã, do que é a identidade cristã. E diante disso, irmãos, diante dessa moldura que temos desse texto que lemos agora há pouco, eu gostaria de destacar o primeiro ponto: as marcas da identidade cristã. Analise comigo do verso 1 ao verso de número 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós que gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo aqui ele está trazendo 5 características da identidade cristã. Ele está mostrando 5 pontos que devem ser evidenciados na vida do cristão. É isso que Paulo traz aqui. E a primeira marca que ele traz, ainda no verso de número 1, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava preso. Epafrodito estava doente, estava melhorando de uma doença para voltar, regressar. Mas Paulo exorta aquela igreja a se alegrar. A alegria na vida do cristão não é uma opção. A alegria na vida do cristão não é um momento, não é de acordo com os ventos ou com a maré. A alegria na vida do cristão é algo que deve ser constante em sua vida. Paulo aqui, ele não sugere que essas pessoas, que aqueles irmãos sejam alegres. Paulo aqui, ele fala no imperativo. É uma ordem: alegrai-vos no Senhor. E essa é a primeira marca da vida cristã, da identidade cristã. Nós devemos nos alegrar no Senhor. A igreja de Cristo precisa se alegrar no Senhor. E Paulo traz justamente isso à tona. Alegrai-vos. Ele não diz qualquer alegria, mas ele diz: alegrai-vos no Senhor. O Senhor é que deve ser a nossa alegria. O Senhor, o que Paulo estava dizendo naquela igreja era justamente isso. Diante do luto, o Senhor é a sua alegria. Diante da perda, o Senhor é a sua alegria. Diante das tempestades, o Senhor é a sua alegria. O cristão verdadeiro, ele não é guiado. O cristão verdadeiro, ele não é guiado pelos seus sentimentos ou pelas circunstâncias da vida. O cristão verdadeiro, ele é guiado pela convicção que ele tem um Senhor. E por isso ele deve se alegrar. Paulo estava preso, mas ele exorta aquela igreja a se alegrar no Senhor. Essa é a primeira marca da identidade cristã. Tristeza, sentimentos ruins, todo ser humano passa.
Mas mesmo diante do luto, mesmo diante da dor, mesmo diante das tribulações da vida, a marca da vida do cristão é ele ter alegria no Senhor. Ele ter paz com Deus. E essa é a primeira marca da identidade cristã. Segunda marca, observe comigo o verso de número 2, que diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Segunda marca de um cristão é o discernimento. Discernimento espiritual. Paulo está trazendo à tona e Paulo está ensinando àquela igreja. Muitas pessoas acham que discernimento espiritual é você orar e instantaneamente Deus vai iluminar sua mente e você vai saber o que é certo, o que é errado. Isso foge da perspectiva de Paulo. Porque Paulo aqui, ele não rejeita a oração, mas ele diz que devemos aprender da palavra de Deus. E é por isso que ele está aqui exemplificando para essa igreja. Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está dizendo: tenham discernimento. Essa ideia de cães traz a ideia de carniceiros. Os animais, os cães, os caninos do primeiro século, eles perambulavam nas cidades, nas ruas das cidades, e eles eram praticamente selvagens, e eles se alimentavam dos restos de tudo que sobrava. Eles consumiam todo o resto de lixo, de carne que ficava jogada fora na cidade, eles se alimentavam de tudo isso. E Paulo compara os judaizantes, que se orgulhavam como obreiros da justiça. Paulo compara aos cães. Paulo diz que eles são carniceiros, que eles se alimentam de resto. Eles não se alimentam da palavra de Deus, mas de restos. Eles se utilizam da palavra de Deus para os seus próprios interesses. E nós precisamos nos acautelar enquanto a esses. É isso que o apóstolo Paulo ensina aqui. Acautelai-vos dos cães. Alertai-vos, ele está dizendo isso à igreja de Filipos. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos dos carniceiros. Aqueles homens aparentavam ter obra de piedade. Os judaizantes aparentavam ser homens de Deus. Mas as suas obras eram más, as suas obras eram tolas, os seus sacrifícios eram vãs, porque não agradavam ao Senhor. E Paulo está dizendo àquela igreja: vocês precisam ter discernimento. Vocês precisam entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. A primeira marca do cristão, a alegria. Tem uma alegria constante no Senhor. A segunda marca do cristão, ter discernimento a partir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser bússola para o nosso viver, para a vida cristã. A terceira marca, observe comigo o verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A terceira marca do verdadeiro cristão, ele adora a Deus em espírito. A ideia aqui de adorar a Deus é a ideia de prestar culto. O verdadeiro crente, ele presta culto a Deus em espírito. Eu sei que talvez na sua Bíblia a palavra espírito esteja traduzida com um E maiúsculo, mas a palavra poderia ser traduzida com um E minúsculo, porque não se trata do Espírito Santo, mas se trata da nossa alma, do nosso espírito. O que o apóstolo está dizendo aqui é que o verdadeiro cristão, eles adoram a Deus, ou seja, eles prestam culto a Deus com sinceridade, com todo o seu ser. O que Paulo está alertando e dizendo como uma marca de ser cristão para aquela igreja, não é simplesmente eles irem ao culto, mas é eles cultuarem a Deus com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a reverência que é devida a Deus. É isso que Paulo está tratando aqui. O verdadeiro cristão, a marca do verdadeiro cristão é prestar culto a Deus com todas as suas forças e com a reverência que é devida ao Senhor. Isso me faz lembrar, irmãos, de um encontro que Jesus tem com a mulher samaritana. E ela pergunta a Jesus: onde é que devemos adorá-lo? É nos montes? É no templo?
E Jesus diz, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Paulo está aqui mostrando mais uma marca, a terceira marca da identidade cristã. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com todas as nossas forças. E aqui o termo é justamente o termo de prestar culto, o dia do Senhor, o domingo do Senhor, o dia que Cristo ressuscitou, toda a igreja, atendendo a convocação de Deus em sua palavra, se reunir e adorar a Deus em uma só voz, com todo o seu ser. É justamente essa característica que Paulo traz para o verdadeiro cristão. A quarta característica que Paulo traz para o verdadeiro cristão. E nos gloriamos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o cristão, o verdadeiro cristão, ele é humilde. O verdadeiro cristão, ele percebe que ele não tem glória para si. Ele não busca glória para si. Ele não busca ser evidenciado ou glorificado. Antes ele entende que toda a glória deve ser dada a Cristo. Ele entende que ele é pecador. Ele entende que não existe nada de bom nele. O verdadeiro cristão, ele sabe que suas virtudes não são propriamente suas, mas são a graça de Deus derramada em sua vida. É isso que o verdadeiro cristão entende. Ele entende que ele é um ser mau e não existe nada de bom em si. Por isso, ele se gloria apenas em Cristo Jesus. Ele não busca glória para si. Ele não se acha bom o bastante. Ele não se acha melhor do que os outros. Antes, ele se coloca numa posição de inferioridade aos outros. Tratai os outros superiores a si mesmo. Paulo fala disso. Nós já vimos isso. Paulo inicia o capítulo 2 falando sobre isso. Tratando os outros superiores a si mesmo, porque nos gloriamos não em nossas próprias capacidades, não no nosso intelecto, não nos dons e talentos que Deus nos dá, mas nos gloriamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É em Cristo Jesus que nos gloriamos. E a quinta marca do verdadeiro cristão, e não confiamos na carne. A quinta marca da identidade cristã, o cristão não confia em sua própria natureza. O cristão não confia na carne, porque ele sabe que a sua carne é pecaminosa. A ideia aqui de carne, irmãos, é a ideia da humanidade, da nossa natureza não redimida. Paulo está dizendo, nós não podemos confiar nem em nós mesmos, nem nesse mundo, nem na natureza humana. Porque mesmo quando somos salvos, estamos em uma batalha entre carne e espírito, e não podemos dar vazão à nossa carne, confiando na nossa natureza humana. É isso que Paulo está dizendo aqui. E não confiamos na carne. Isso me lembra o que Jeremias vai dizer no capítulo 17. Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias vai dizer que o nosso coração é extremamente corrupto, no capítulo 17. É mais enganoso do que qualquer outra coisa o nosso coração. É isso que Jeremias vai dizer. Que nossa confiança deve estar no Senhor e tão somente no Senhor. E Paulo traz isso como uma marca da identidade cristã. Não devemos confiar em nós mesmos. Não devemos confiar na natureza caída do homem. São essas as cinco marcas da identidade cristã. E agora o apóstolo Paulo, ele vai começar a exemplificar isso a partir da sua vida. Ele vai trazer uma autobiografia do que era a sua vida antes de Cristo e o que era a sua vida depois de Cristo. E eu gostaria de entrar no segundo ponto dessa mensagem. O esforço humano e a obra de Cristo. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar nessa noite. O esforço humano e a obra de Cristo. Analise comigo o verso 4 ao verso de número 6. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo aqui, ele está dizendo, se os judaizantes eles podem confiar nas suas obras,
se eles acham que seus sacrifícios, se eles acham que o seu exterior está agradando a Deus, eu ainda mais poderia me gloriar nisso. Se eles acham que seguir uma tradição oral, de seguir os costumes judaicos, tem algum mérito diante de Deus, eu poderia me gloriar ainda mais do que eles. Paulo aqui, ele se coloca até no constrangimento, porque ele diz, eu era perseguidor da igreja de Cristo. E Paulo é o homem que vai dizer que Cristo é o noivo e a igreja é sua noiva, e ele se sacrificou pela igreja. Paulo, ele entende o que é igreja. E Paulo agora, ele se expõe, ele traz sua autobiografia, se expondo, para dizer que o esforço humano não pode se igualar. O esforço humano não tem comparação com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele diz no verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Paulo, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme prescrito. Israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, da tribo do filho favorito de Jacó. O sangue de Benjamim corria nas veias de Paulo. O sangue dos patriarcas corriam na veia de Paulo. Ele diz, hebreu de hebreus. Ou seja, eu nasci de pais hebreus. Minha mãe e meu pai são israelitas também. Minha descendência, minha árvore genealógica é toda de israelita. O meu sangue é puro. Ele diz no verso 5, 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Os fariseus foi um grupo religioso que se levanta em Israel em uma volta às Escrituras, em uma volta à lei de Deus. Esse grupo, ele se inicia de uma maneira muito piedosa, voltando ao conhecimento da lei de Deus, voltando aos preceitos de Deus, voltando às promessas de Deus. Mas esse grupo começa a se perder, onde eles começam a acrescentar coisas à palavra de Deus, e onde a tradição oral começa a ter mais valor do que a própria lei de Deus. Eles negligenciavam os princípios de Deus para cumprir os princípios criados por eles mesmos. Era isso que eles faziam. Contudo, esse grupo era o grupo religioso mais respeitado dentro de Israel. Porque justamente ele promoveu uma volta à palavra de Deus. Mas a partir disso, esses homens começaram a se corromper e a se acomodar nos seus próprios entendimentos e não olhar mais para a Escritura. Paulo diz isso. Eu tenho sangue puro, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, entendo da lei, tenho conhecimento da lei, estudei a lei. E ele diz, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele diz justamente isso. Esses preceitos me levaram a perseguir a igreja de Cristo. Ele diz, eu era um padrão do judaísmo. Eu era irrepreensível para os judeus. Eu era irrepreensível de acordo com os ensinamentos judeus. Eu era um padrão para eles. Eu era um exemplo para eles. Ele diz justamente o esforço humano, o que era para ele. Mas agora no verso 7, ele vai dizer justamente o seguinte. Mas o que era para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo agora ele usa um termo econômico. Tudo isso eu achava vantagem. Tudo isso eu achava que estava gloriando a Deus, agradando a Deus. Mas isso era perda. Isso foi perda por causa de Cristo. Isso tudo diante do que Cristo fez não é nada. Ele vai dizer, mas o que era para mim lucro, ou a ideia aqui, o que era para mim ganho, um ganho financeiro, um ganho muito grande, o que era para mim um ganho, se tornou em prejuízo por causa de Cristo. Se tornou em perca por causa de Cristo. O esforço humano não se compara à obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos. O esforço humano não se compara à obra de Cristo Jesus. Não se compara.
E eu gostaria de entrar com os irmãos para o último ponto dessa mensagem: a justificação pela fé e a esperança futura. Eu gostaria que você analisasse comigo do verso número 8 ao verso de número 11, que diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo aqui ele usa termos fortes para dizer que o esforço humano não serve, mas apenas a confiança no sacrifício de Cristo. Apenas a confiança na justificação pela fé. Observe comigo o verso 8. Ele diz: sim, deveras, considero tudo isso como perda. Ele continua trazendo a ideia ali de prejuízo econômico, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo aqui ele traz uma ideia não apenas intelectual, quando ele diz conhecimento de Cristo Jesus. Ele não traz a ideia apenas de aprender, mas ele traz a ideia de ter intimidade com Deus. Ele traz uma ideia de um relacionamento íntimo, um relacionamento de um casal. É essa a ideia que ele traz. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz: eu tenho intimidade com Cristo, eu conheci a Cristo, eu fui salvo por Cristo. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Paulo renunciou muitas coisas para servir a Cristo e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele disse que considera aquelas coisas como refúgio. E aqui os tradutores traduzem essa palavra como refúgio ou esterco, para trazer simplesmente um sentido de algo fútil. Mas essa palavra poderia ser traduzida por esterco humano. Poderia ser traduzido por esterco do ser humano. Paulo diz: eu considero tudo isso como nada. Eu considero tudo isso como fezes. É isso que Paulo diz. Tudo que eu perdi, tudo que eu era, todas essas obras que me faziam me achar merecedor de alguma coisa, eu considero isso como fezes. É isso que o apóstolo Paulo diz. É isso que o apóstolo traz. E ele continua. Ele diz: perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo traz aqui justamente a ideia da justificação pela fé somente. Paulo está dizendo: irmãos, não caiam nesses falsos ensinamentos. Irmãos de Filipos, não caiam nesses falsos ensinamentos. Antes, perseverem na identidade cristã. Perseverem na sua identidade, entendendo que a sua salvação não é pelos seus méritos, não é pelas suas boas obras, mas a sua salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Só Cristo pode vos salvar. Só Cristo pode vos salvar. Não há nada que vocês acham que fazem para ter mérito da salvação. Não há nenhum ensinamento desses judaizantes que tem uma aparência de piedade. Antes, isso é uma carnificina. Isso é como cães que se alimentam de restos. Isso não é o verdadeiro evangelho. E ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e da comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Paulo aqui ele traz a ideia: nós somos justificados pela fé somente,
Somente pela fé temos paz com Deus, não por obras. Mas ele agora continua. Ele continua trazendo mais uma vez a palavra conhecer. Para o conhecer, ou seja, ter intimidade, como eu falei anteriormente, mais do que um conhecimento intelectual, mas uma intimidade. A palavra aqui é kinoksen. Essa palavra ela vem do hebraico, tem uma origem hebraica que é ioda. É a mesma palavra usada para o relacionamento conjugal entre Adão e Eva. Ou seja, ter uma intimidade com Deus. Paulo está trazendo aqui, irmãos, um ensinamento precioso. Ele está dizendo que a justificação pela fé, ela nos salva. Mas ela não apenas nos salva. Ela não apenas nos salva, mas ela nos leva a um relacionamento de intimidade com Deus. E ela nos capacita às boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, não somos salvos pelo que fazemos. Paulo diz que tudo que ele fez, seguindo a lei judaica, é esterco, não vale de nada. Mas ele diz, mediante a fé, não apenas a certeza da nossa salvação, mas mediante a fé, agora somos capacitados a ter intimidade com Deus e a viver de acordo com o Evangelho. É isso que ele está dizendo. Mediante a justificação pela fé, nós somos capacitados a conhecer o poder da sua ressurreição, a ter uma esperança eterna e ser capacitados a ter uma vida em piedade, ter uma vida que exale as marcas da identidade cristã. Para conhecer o poder da sua ressurreição e da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo aqui que o cristão ele é capacitado a viver de acordo com o Evangelho. E a sua esperança não está nessa terra, sua esperança não está nas coisas materiais, sua esperança não está nos poderes desse mundo, mas sua esperança está no reino de Deus, na eternidade. Mas observe comigo, o apóstolo agora ele não fala mais no plural. O apóstolo agora ele começa a falar no singular. E ele diz, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui? Eu perdi tudo isso por amor ao Evangelho. E o meu desejo é morrer por amor a Cristo. Ele diz, conformando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo, eu quero morrer para continuar anunciando Cristo. Eu quero ter o privilégio de morrer pelo Evangelho. Eu quero ter o privilégio de perder a minha vida pelo Evangelho. Aquele homem, ele tinha uma esperança tão grande na glória da eternidade. Ele tinha uma esperança tão grande de estar com Cristo, que nada nessa terra era mais valioso para ele do que o Evangelho. Absolutamente nada era mais valioso, nem famílias, nem bens, nem poder, nada era mais valioso para o apóstolo Paulo do que o Evangelho. Nada. E ele diz, conformando-me com ele na sua morte. O desejo de Paulo, morrer anunciando o Evangelho. Morrer pregando o Evangelho, morrer expandindo o reino de Deus. Era esse o desejo do apóstolo Paulo. É ele que diz, nessa mesma epístola, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Paulo não era masoquista. Paulo não tinha pensamentos suicidas. Paulo ele sabia que ele era comprado pelo sangue. Paulo ele sabia que ele era redimido, justificado pela fé. E que não havia nada nesse mundo que poderia tirar a sua salvação. Não haveria nada nesse mundo que poderia comprar a salvação. Ele sabia que esse era o bem mais precioso que ele tinha recebido de Deus, exclusivamente de graça. Ele sabia o miserável homem que ele era, um perseguidor da igreja. É por isso que ele diz ao jovem Timóteo, eu, o pior de todos os pecadores. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E é por isso que ele diz, eu recebi um bem mais valioso, que vale mais do que qualquer outra coisa desse mundo. E por isso o meu desejo é morrer pelo Evangelho. Morrer levando o Evangelho. Porque nem a minha própria vida eu tenho como preciosa. Precioso é o Evangelho, precioso é a palavra de Deus. E ele encerra o verso 11 dizendo, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, ele entendia isso, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele anunciava
O desejo dele era anunciar o evangelho. E, se possível, perder a sua vida por anunciar o evangelho. Porque ele sabia que a sua esperança não estava nessa terra. Sua esperança estava em Cristo. Sua esperança estava no reino de Cristo. Sua esperança estava nos céus. Paulo sabia que ele não era desse mundo, mas ele era salvo pela graça. Ele sabia que ele não era desse mundo, mas ele era de um povo distinto, de um povo diferente desse mundo. Ele sabia justamente disso. E a sua esperança estava na eternidade. Dito isso, irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira aplicação, que eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. E antes de dormir, você colocasse a cabeça no travesseiro e começasse a refletir sobre o que foi dito nessa noite. Gostaria que você analisasse sua vida e pudesse fazer uma análise crítica à sua vida, para ver se essas marcas da identidade cristã estão em suas vidas. Para ver se essas marcas estão no seu viver. Paulo estava preso. Ele, em nenhum momento, ele está murmurando, reclamando da vida. Muito pelo contrário, ele se alegra pela expansão do evangelho. E ele exorta essa igreja a se alegrar. E essa é a primeira marca da verdadeira vida cristã. Queria que você analisasse isso hoje, antes de dormir, nessa noite. Colocasse a cabeça no travesseiro e pensasse: será que eu estou me alegrando no Senhor? Será que minha alegria é o Senhor? Ou será que eu tenho algum outro ídolo no meu coração? Ou será que eu sou levado pelas circunstâncias da vida, pelos momentos da vida, pelos prazeres dessa vida? Queria que você analisasse isso. Eu, de fato, sou alegre no Senhor? Se eu perdesse meus bens, família, poder, eu iria me alegrar no Senhor? Se Deus tirasse de mim aquilo que é mais precioso, meu esposo, minha esposa, se Deus tirasse de mim os meus filhos, o meu dinheiro, se Deus tirasse tudo isso de mim, será que eu iria me alegrar no Senhor? Ou iria gritar como a mulher de Jó? Será que nós iríamos se alegrar no Senhor? A alegria no Senhor, ter o Senhor tão somente como o Senhor das nossas vidas. Essa alegria não é circunstancial. Essa alegria, irmãos, é constante. Que possamos ter essa alegria em nossas vidas. Que você, antes de dormir hoje, reflita a respeito disso. Busque ter essa alegria em sua vida. Segundo ponto, de marca da vida cristã. Você tem discernimento para fugir dos falsos profetas. Você tem discernimento para fugir dos carniceiros, dos falsos ensinos da nossa época. Você tem discernimento para entender o que é a palavra de Deus sendo pregada de verdade e o que é falsos mestres ensinando essa palavra, iludindo as pessoas, trazendo conceitos, práticas que não são bíblicas, onde muitos dizem: não, isso é um costume. Onde nós devemos seguir a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Não precisamos de costumes, não precisamos de nada a mais. As Escrituras é suficiente. Você tem buscado discernimento a respeito disso? Hoje à noite pense a respeito disso. Quando colocar a cabeça no travesseiro, pense. Você tem buscado discernimento da palavra de Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem ouvido bons pregadores, homens fiéis às Escrituras? Você tem lido bons livros cristãos? Você tem buscado aprender mais das Escrituras? Ou você come tudo que lhe dão? Analise isso. Analise isso. Hoje à noite, quando colocar a cabeça no travesseiro, pense a respeito disso. Analise isso. Quarta marca que eu queria que você analisasse nessa noite ainda. Você, de fato, adora a Deus em espírito e em verdade? Você, de fato, anseia pelo domingo? Irmãos, o domingo é um pouco do céu da terra. Se você não gosta de estar aqui cultuando a Deus, certamente você não irá gostar da eternidade. Se você não gosta, de fato, de estar num ajuntamento solene cultuando a Deus, certamente você não vai gostar de estar nos céus. O culto solene é um resquício do céu.
É um resquício do céu. Mas também não podemos vir para cá apenas como religiosos, para cumprir uma tabela, apenas para nos encontrarmos com outras pessoas. Nós estamos aqui não num clube, não num momento de descontração. Nós estamos aqui para fazer algo que é mais importante em nossas vidas, que é prestar culto ao nosso Deus. Isso é a primícia da nossa semana. O domingo é o primeiro dia da semana. Precisamos vir para cá em espírito e em verdade, com todo o nosso ser, com toda a reverência, prestar culto a esse Deus. Antes de dormir, reflita sobre isso. Você anseia. Muitas pessoas dizem, eu vejo a hora chegar sexta-feira. Você anseia que chegue o final de semana, como muitos dizem, para estar aqui no domingo cultuando a Deus? Ou para a sua recreação, ou para as suas outras coisas? E isso se torna o último lugar da sua agenda. Analise sobre isso. Analise as marcas de um verdadeiro cristão. Quarta marca. Você se gloria em si mesmo? Você busca ser visto pelos seus méritos? Você acha que a sua força do seu braço, a força da sua mente, da sua intelectualidade, os seus dons e talentos são algo que vem de você mesmo? Você acha que você merece algo de Deus por isso? Tem pessoas que dizem, retribui, eu quero de volta o que é meu. O que é nosso, o mérito nosso é condenação. É juízo de Deus. Nós, assim como Paulo, nós devemos olhar para nós mesmos. Quem era Paulo? Apóstolo de Cristo. O maior evangelista da história da igreja. O que é que ele olha para si, o que é que ele diz? Sou o pior de todos os pecadores. É assim que devemos olhar para nós mesmos. Não podemos nos gloriar em nós mesmos. Se existe uma virtude em nós, até o belo, até a beleza, tudo isso vem de Deus. Não há nada nosso. Não temos mérito nenhum. Tudo isso vem de Deus. Não podemos nos gloriar em nós mesmos. Devemos nos gloriar no Senhor. Quinta marca que eu queria que você hoje, antes de dormir, refletisse a respeito disso. Você vem confiando em si mesmo? Confiando na sua conta bancária? Confiando na sua saúde? Confiando nos seus parentes? Nos governos políticos desse mundo? Você vem confiando, depositando sua confiança nisso? Você vem depositando sua confiança na humanidade, na carne? É nisso que você vem depositando sua confiança? Nós não devemos depositar nossa confiança nisso. O dinheiro, ele vem e vai. Os poderes políticos, eles vêm e vai. O mercado, ele sobe e desce. A nossa confiança não deve estar no homem, a nossa confiança não deve estar na humanidade, a nossa confiança não deve estar em nós mesmos, a nossa confiança deve estar em Cristo tão somente. Somente em Cristo é que deve estar a minha e a sua confiança. Somente nele. Somente em Cristo que devemos confiar. Antes de dormir, irmãos, pensem a respeito disso. Analise se na sua vida essas marcas estão presentes. Analise se de fato você tem marcas de um cristão, tem uma identidade de um cristão. Analise isso. Analise, irmãos. Analise essas marcas. Um outro ponto, irmãos, é que não há nada que possamos fazer. Não há nada que possamos fazer para conquistar a salvação. Todos aqueles rituais, todo aquele legalismo judaico, Paulo diz que é como fezes humanas. Paulo diz que é como esterco. Não há nada que possamos fazer para conquistar a salvação. Não é o nosso dinheiro, não são as nossas obras. É somente Cristo. Que a sua esperança, a esperança do seu coração, não esteja em você mesmo,
Porque quando você deposita a sua esperança nos seus méritos, na sua performance, ou você se torna um legalista e não vê os seus pecados, se torna cego aos seus pecados, ou você irá se frustrar consigo mesmo todos os dias. Todos os dias. Porque não somos capazes de merecer a graça de Cristo. Não somos capazes. Antes disso, olhe para a cruz. Olhe para o sacrifício de Cristo. Deposite sua fé na cruz do Calvário. No sacrifício da cruz do Calvário. Deposite sua fé em Cristo Jesus. Tão somente Cristo pode lhe salvar. Cristo não precisa de você. Não é Cristo, mas as obras. Não é Cristo faz a parte dele e eu faço a minha. Você não tem como fazer sua parte. É somente Cristo. Somente Cristo pode lhe salvar. Você não é bom o suficiente. Muito pelo contrário, você é um pecador. Nascido em pecado. E merece a ira de Deus. Só Cristo pode lhe salvar. É nele que deve estar a nossa esperança. Não podemos nos gloriar em nós mesmos, na nossa performance. Não podemos nos julgar superiores aos outros. Tem pessoas que muitas vezes têm um ego tão inflado que quando chega no domingo, dia de culto, ao invés de vir cultuar a Deus, vem para a igreja muitas vezes olhar para o outro. Paulo diz que devemos julgar o outro superior a nós mesmos. Não existe super crente, não existe super cristão. Ah, meu irmão chega atrasado no culto, está vendo, eu sou um crente melhor porque eu chego na hora. Você já procurou saber o porquê seu irmão chega atrasado? Você já está orando por ele? Você já chegou nele e disse, irmão, o porquê disso? Eu posso lhe ajudar para isso melhorar na sua vida? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Você já perguntou isso? Você já orou por ele durante toda a semana? Ah, aqueles meninos estão cantando meio desafinado. Você já procurou saber como é que está a vida daquele irmão? Você já tentou ajudar ele? Cooperar com ele? Você já orou, passou a semana orando por ele? Não podemos ser legalistas, irmãos. Moralistas, achando que somos melhores. O desejo de Paulo era morrer pelo Evangelho, e de fato ele morreu pelo Evangelho. Mas ele diz, eu me considero o pior de todos os pecadores. Eu não me glorio em mim, antes a minha glória está em Cristo, no sacrifício de Cristo. Não podemos, irmãos, agir de maneira legalista. Não podemos nos achar superiores aos outros. Antes, inferiores ao próximo. Inferiores ao nosso irmão. Devemos olhar uns para os outros e dizer, eles são mais crentes do que eu, e eu preciso ajudá-los. É dessa maneira que devemos orar, olhar um para os outros. Não devemos confiar em nossa justiça própria. Porque não temos justiça própria. Muitas vezes falamos tanto de justificação pela fé, mas muitas vezes só falamos disso acerca da salvação. Ah, agora eu estou salvo. Mas eu preciso mostrar que eu sou um super crente. Não. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito recebe misericórdia, muito é misericordioso. É humilde. É assim que devemos agir. É assim que devemos ser. Uns para com os outros também. É dessa maneira que devemos ser. Devemos olhar uns para os outros, entendendo que não somos superiores, mas devemos olhar para os outros como superiores a nós mesmos. Devemos entender, irmãos, que Cristo, Ele nos justifica pela fé. E essa é a última aplicação. Ele nos justifica pela fé para nos chamar para um relacionamento com Ele. Um relacionamento de intimidade com Ele. E pela graça, sou justificado pela fé e posso fazer o que quiser. Pela graça e por gratidão, nesse relacionamento de intimidade, eu devo servir a Cristo com todo o meu ser, tendo a esperança, uma esperança que não é nessa terra, uma esperança que é eterna. Uma esperança que não é nos poderes, nas coisas desse mundo, mas uma esperança que é eterna. Em gratidão, sendo grato ao que Cristo fez por nós, devemos andar em boas obras. Devemos procurar servir ao seu reino com todo o nosso ser, assim como o apóstolo Paulo, que desejava perder a vida pela expansão do Evangelho. Nem a própria vida aquele homem julgava como valiosa. Nem a sua própria vida.
Devemos entender isso. E como resposta a essa graça, como resposta a essa justificação, devemos fazer de tudo para agradar esse Deus. Fazer de tudo, com todas as nossas forças. Pense nisso também. Você vem devolvendo a Deus, com todo o seu ser, com todas as suas forças. Devolvendo a Ele, de maneira de gratidão, o que Ele lhe deu, o bem mais precioso da sua vida. O bem que, com sua vida toda de trabalho, você não consegue comprar. O bem que, com a vida toda de estudos, nem com as mentes mais brilhantes da humanidade, se somar todas elas, elas não conseguem conseguir isso só. Você tem agradecido a Cristo por isso? Vivido uma vida de gratidão a Cristo por isso? Se esforçado para isso? Eu quero que você reflita também sobre isso. Por fim, irmãos, concluindo a mensagem. Lembram que no início eu estava falando sobre o Mercosul? Sobre a identidade? Uma certa vez eu fui a um país do Mercosul. Estava indo à Bolívia. E quando nós passamos na aduana, na fronteira, existem 2 postos de polícia. O posto da Polícia Federal, cerca de 100 metros, tem o posto da Polícia Boliviana. E nós precisamos passar pela Polícia Federal, receber uma autorização para sair do país. E quando chegamos no posto da Polícia Boliviana, ali nós recebemos uma autorização para entrar naquele país e o tempo que vamos passar naquele país. E diante disso, essa fila demora muito. Porque a Polícia Federal vai olhar todos os dados, a partir da identidade, ela vai olhar todos os dados daquela pessoa. A partir da identidade, ela vai olhar de fato quem é aquela pessoa para poder liberar ela sair do país. Contudo, diante daquela fila que estava demorando muito, um pouco mais à minha frente, estava uma mulher. E aquela mulher, ela entrou e saiu rápido. E quando ela saiu, ela sentou e ela estava muito angustiada. Ela estava com uma bagagem, com malas, e ela saiu e sentou muito atribulada, muito angustiada. E aquilo me chamou a atenção, porque estava demorando. As pessoas demoravam e ela saiu muito rápido. E depois, quando todos nós que estávamos naquele grupo, recebemos a autorização para ingressar na Bolívia, nós ficamos preocupados com aquela mulher e fomos saber o porquê ela saiu tão rápido e porquê ela estava tão aflita. O problema é que a identidade daquela mulher, ela já tinha passado dos 10 anos. E ela precisava atualizar a sua identidade. E por isso ela não recebeu a autorização para sair do país. A identidade daquela mulher estava, vamos dizer assim, vencida, desatualizada. E ela precisava atualizar a identidade dela. Talvez nós, como cristãos, precisamos atualizar a nossa identidade em Cristo. Talvez nós, como cristãos, precisamos rever os nossos atos, rever a nossa vida e ver se temos, de fato, uma identidade em Cristo Jesus. Devemos fazer isso. Devemos atualizar a nossa identidade em Cristo Jesus. Devemos buscar ter marcas de uma identidade cristã. Devemos renovar a nossa vida espiritual com Deus. Buscar que os ídolos do nosso coração venham ser quebrados por ação do Espírito Santo. É isso que devemos buscar. Eu e você. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos apresentar frutos de uma vida cristã e de uma vida de intimidade com Deus.